O Evangelho do Reino segue para edificar as pedras vivas e aperfeiçoá-las, cada vez mais levando-as para o crescimento em vida, discernindo o que é de Deus e o que não é de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um que professa o seu nome, porque certamente o dirigente que eu, por exemplo, sigo, eu sou o dirigido, cujo meu dirigente defende uma lei da vida e não lei da morte. Mas a lei conduz às ordenanças, conduz à elaboração de regramentos para conduta, organização e harmonia de uma unidade, de um reino. O reino do Altíssimo tem essa unidade sem divisão. Ele tem essa unidade na vontade do seu dirigente e não na vontade do dirigido. De sorte que quem ensina o Evangelho ensina com propriedade que edifica as pedras vivas. Ensina com propriedade na essência do Evangelho, sem distorcer. Porque ainda que não tenha como entender, o Espírito testifica a essência da palavra. Um tempo desse aí, eu fui tentar explicar para minha secretária a questão das autoridades, dirigentes e dirigidos. Ela me disse o seguinte, que temos que obedecer às autoridades. A autoridade que eu obedeço, dirigentes que eu obedeço, edifica em mim pedra viva, vida e não morte. Vamos ler Romanos 13, com referência às autoridades. Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Aqui ficou bem claro o cerne dessa questão. A obediência às autoridades é quando ela faz as boas obras. Quando ela fizer mais obras, perdeu a obediência a ela. O dirigido não pode mais obedecê-los, porque se obedecê-los é lago de fogo, vai cair no piscinão de fogo. Aqui está bem claro quando a palavra fala, é necessário temer em boas obras e não má obras. Isso aqui é para termos um dispositivo que proteja a ordenança e o principado do reino, no caso dessa terra. Mas a partir do momento que as ordenanças são prejudicadas por uma outra ordenança que está tentando destruir a ordem vigente, aí isso aqui já não é válido. Porque essa ordenança do capítulo 13 de Romano refere-se a evitar a divisão do reino, do principado, no caso da república. A partir do momento que existe uma outra ordem, o qual o próprio dirigente está trazendo uma ordem para derrubar a própria ordem, isso aqui cai por terra. Não entendeu? Vamos lá na frente. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, certo? Todo reino tem leis, tem ordenanças, sim ou não? Tem. Então existe a lei da vida, é o reino da vida. A lei do pecado é a lei da morte.
O pecado é o salário da morte, porque regimenta, qualifica-se reinado, que tem como seu dirigente o seu comandante das trevas. Então as leis são diferentes. Agora olha só, no mesmo livro, quando ele fala em Romanos 6,16: para quem você obedece, não sabeis que você, a quem você obedece, você é servo ou é escravo? Qual é o teu dirigente? Da luz ou das trevas? Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A obediência deve ser realizada na lei da vida e não na lei da morte. Ora, se o Romanos 13 está falando para temer a autoridade nas boas obras e não nas más, porque se uma ordenança vir combater a ordenança vigente, atuando de forma a favorecer a má obra, porque está destruindo a ordenança, então você não pode aplicar mais. É o que está acontecendo agora. 13, verso 13:1 não pode mais se aplicar, porque estão querendo derrubar a ordenança vigente. O maligno está trabalhando para destruir a ordem que nós sabemos. Então já não é válido isso aqui. Mas o que esses pastores ensinam? Que isso aqui é fora de contexto. Está ensinando errado. Por quê? Porque existe diferença entre servo e escravo. Eu vou falar agora. Quem está na luz obedece à vontade do Cristo dentro de um reino estável e sem divisão, como ele falou. Ele odeia. Deus é uma coisa que Deus odeia, é quebra de aliança. É por isso que no versículo 13:1 ele está falando para obedecer às autoridades, muito embora não é a vontade dele, porque o próprio homem não quer ser dirigido por Deus. Por isso que Deus está inclusive vendo erro. Quando ele fala que é para obedecer, é para manter a estabilidade, no caso da república. Mas a partir do momento que tem uma ordenança derrubando a própria, aí o negócio muda. Qual é a diferença entre servo e escravo? O servo está na luz ou está nas trevas? O servo está na luz, o escravo está nas trevas. A lei do pecado aprisiona. Não aprisiona? Só que nós que estamos na luz somos aprisionados, somos prisioneiros da vontade do Criador. Diferente. Por quê? Porque existe uma diferença muito forte entre servo e escravo. O servo, ele tem o direito de petição. O escravo não tem. O servo, ele pratica o amor, e o seu dirigente assim pede para ele praticar o amor. Por quê? Porque o seu dirigente é amor, e o dirigido também responde no amor, que inclusive é a lei que resume tudo. Amar o próximo é a lei que resume todas as leis. Como vai fechar o servo, o escravo e a obediência em reinos diferentes? São reinos diferentes, tem lei diferente. Você não vai obedecer uma lei do opositor. Isso é óbvio. Você não vai aplicar o capítulo 13 para obedecer e fechar isso aqui com um reino opositor em curso. Romanos 6, 20. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora sois servos e não escravos, porque o governo impositor, o governo das trevas, é um governo da imposição, porque o dirigente trabalha uma atmosfera de escravidão. Já o dirigente da luz trabalha uma esfera de amor, que por sinal ele fala e resume que a lei dele resume-se no amor, porque ele trabalha o amor, ele dirige o seu reino no amor, na misericórdia, na compaixão, diferente do outro, que impõe as suas vontades sobre os seus dirigentes, sobre os seus dirigidos. O governo da besta impõe a sua própria vontade no controle, gera escravidão. Escravo não tem direito de petição. Ou você acha que vamos ter? Será que vamos ter? Eles estão querendo estabelecer o crédito social e impor as coisas. Vão prender o dinheiro do povo quando terminar de concluir a estrutura que eles estão montando. Vai ser tudo livre? Vai ser na base da imposição? Não. Sim, é o dirigente escravizador. E aí, a gente atende lá o 13? Quem é de Deus é servo e não escravo. Ali só é válido desde que não mexa e não toque na lei da vida. Tocou na lei da vida, acabou. Porque a nossa obediência não cabe a homens e nem magistrados corrompidos que promovem marcha para Jesus, o qual Deus não participa dessa bagaça, o qual Deus não patrocina, não está presente o seu espírito, porque aquilo ali é coisa de estado corrupto, cujo objetivo deles é derrubar a ordenança atual e estabelecer a ordenança do principado das trevas. Assim temos a lei da vida. O servo está na lei da vida porque ele é servidor, ele serve, ele contribui para o bem-estar de todos. Ele não tem o amor próprio, individualista, mas ele preserva a coletividade. Não há egoísmo, existe ajuda, existe amor e misericórdia. Já no outro é imposição, é salve-se quem quiser, salve-se quem puder. Eu defendo o meu problema, o seu. Eu defendendo o meu problema, o seu. Tudo no meu reino, no vosso reino nada, e assim vai. Esse é o reino da escravidão, da imposição sobre aquele dirigente que vai impor suas vontades, querendo edificar um reino na mentira, na base da imposição, porque não tem a obediência de coração, porque quem obedece de coração está na lei da vida. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quem ama a vinda dele, faz a vontade dele, edifica a vida, edifica a lei dele, a lei da vida.